Para você, eu quero desejar um bom dia para tua família, para tua casa, que nesse dia de hoje possa ser um dia de grandes atos, atos de bondade, atos de alegria, atos de sabedoria, atos de conquistas, e nada melhor do que a palavra de Deus ser a inspiração para esses atos, né? Eu e você, diante de um dia como o de hoje, a gente enfrenta muitas situações, mas como agir, né? De que forma agir é o grande segredo para colhermos melhores resultados. E hoje eu quero deixar no programa de hoje uma reflexão no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9. Tem uma parte nesse versículo aqui que é algo que eu e você vivenciamos todos os dias, a todos os momentos. Vamos aprender algo aqui? Diz assim, Isaías 55, 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Ah, os grandes pensamentos que nós temos. De uma coisa é clara, é inevitável não ter os pensamentos. É inevitável, a gente tem muitos pensamentos. A gente vê uma imagem, a gente pensa em algo. A gente está conversando alguma coisa com alguém, a gente está pensando no que vai responder, pensando no que vai dar uma opinião, no que vai falar. A gente sempre, constantemente, está pensando. A gente pode considerar um pensamento como uma gota d'água, como um pingo daquela chuva. E um pingo d'água faz toda uma diferença, não é verdade? Uma gotinha faz toda uma diferença. A gente vê aquelas vacinas, uma gotinha faz toda a diferença. Agora, o que é uma chuva? A chuva, elas são muitas gotas d'água. Aquela chuva torrencial, aquela chuva em grande escala, aquela quantidade d'água, né? Aquela chuvarada que acontece, que cria aquelas correntezas que muitas vezes faz transbordar os bueiros, muitas vezes faz transbordar rios, que ocasionam até enchentes. O que é aquilo lá? São grandes quantidades de gotas d'água, daquela chuva. E os nossos pensamentos? Se os nossos pensamentos forem considerados como cada pensamento como uma gota de água, será que muitas vezes não está em grande quantidade, em excesso, em exagero? E aquilo acaba ficando assim de uma forma descontrolada, que você não tem mais controle do que fazer, do que resolver, do que realmente determinar para fazer depois, fazer isso agora, o que é urgente, o que tem que fazer agora, o que tem que fazer depois. E aí acaba chegando que tem muitas pessoas, o estresse. O estresse do dia a dia por muitas coisas pensar e não conseguir administrar. Os pensamentos são tão fortes na nossa vida que fazem muitas vezes uma pessoa ficar travada. Não saber se vai para frente, não saber se vai para trás, não sabe o que fazer. Os pensamentos muitas vezes de um complexo de inferioridade que faz a pessoa diminuir, não acreditar no potencial, não acreditar que ela é escolhida por Deus. Uma vez tem uma história que eu li que fala de um filhotinho de águia. Um filhotinho de águia que foi criado no meio de um galinheiro. Olha que coisa! Foi criado no meio de galinhas. E ela foi criada no meio de galinhas, ciscando, andando na terrinha, quase não voava, só dava alguns rasantes, porque as galinhas ali estavam só alguns rasantes. E aí, de repente, chegou um dia, visitando aquele galinheiro, um alpinista. Um alpinista que já viu os grandes voos das águias. E disse para aquele filhotinho de águia, já um pouco crescido, e disse: você não é galinha, você é águia. E aí aquele filhotinho de águia disse: não, eu sou galinha, eu sou galinha. E o alpinista falou: não, você é águia. E o pensamento que estava naquele filhotinho de águia é que ele era uma galinha. Naquele momento o alpinista pegou aquele filhote de águia já crescidinho, jogou num saco, levou no alto de uma montanha e lá no alto da montanha jogou aquela águia lá do alto.
e disse: agora você vai ver se você é águia ou galinha. E a águia saiu do saco lá do alto da montanha, começou ali a cair e começou a se debater, e de repente, naquela situação de adversidade, de queda brusca, aquela águia começou a bater as asas, a tomar uma atitude, e ela observou que ela era uma águia. O pensamento dela de complexo de inferioridade, de não acreditar que ela era uma águia, que ela pensava em ser uma galinha, desapareceu e ela viu que ela era uma águia. Eu quero hoje deixar essa palavra para você, a ter uma atitude de acreditar no teu pensamento que você é filho de Deus, que você é escolhido por Deus, que Deus tem grandes coisas para você. Esse versículo que eu li fala que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Deus tem coisas grandes para você. Não é somente os seus pais, não é somente o seu professor da faculdade, o seu técnico de esportes lá que pensa que você pode chegar, mas Deus pensa e acredita em você, que os teus pensamentos no dia de hoje possam ser grandes pensamentos. Saia do pensamento medíocre, saia do pensamento raso e comece a acreditar. Tenha atitudes majestosas de acreditar que Deus tem grandes coisas para você. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa ter um dia de atos, de grandes pensamentos diante do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.